problema não é o hoje. O hoje tá ótimo, a economia tá crescendo, a gente tá com desemprego baixo. Agora, onde vai levar as decisões que estão sendo tomadas hoje? Porque tem menos empresa superando receita e mais empresa superando lucro. No meu ver, é uma história que corrobora com o ciclo desinflacionário à frente. O resultado fiscal nominal do Brasil é o pior praticamente do mundo. A gente está com um resultado fiscal pior do que Israel, que está em guerra. A $100, a Nvidia negocia a um múltiplo de 21 vezes o lucro de 2025. 21! Lucro no final do ano que vem, tá? Não desse ano, no final do ano que vem. O lucro por ação estimado no final do ano que vem é 5 vezes. Muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais um bate-papo de mercado. Estávamos sumidos aí por algumas semanas, né, Pedroso? Teve umas mudanças aqui com a equipe de marketing, deu uma enroscada no negócio, mas a gente vai tentar aos poucos colocar em dia, né, nossa conversa. Inicialmente quinzenal, provavelmente, mas aos poucos a gente vai colocando em dia isso, né, Burban? Perfeito, Pedroso. E galera, a ideia aqui, é realmente passar um resuminho da semana e acho que também falar sobre uns tópicos, né, mais atemporais, né, enfim, passar uma ideia macro um pouco maior para conseguir, né, informar vocês aí na tomada de decisão. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos entrar aqui que eu acho que aquela frase, né, para o que aconteceu no mês de julho, ela faz bastante sentido, que tem décadas que nada acontecem e tem semanas em que décadas acontecem. Né? E o que a gente viu ao longo desse mês no cenário macro, no cenário político e finalmente agora, né, nas últimas 2 semanas com a divulgação de resultados das grandes empresas de tecnologia e do mercado como um todo, fez com que houvesse uma grande reprecificação, né, no mercado de juros especialmente e pro lado positivo. Né? Eu acho que está cada vez mais claro que o Fed vai cortar esse ano, provavelmente em setembro e em dezembro, 2 cortes até o final do ano. O mercado já trabalha com quase 3 cortes, né, ali de precificação. Então, enfim, uma mudança realmente da água para o vinho aí nesses últimos 30 dias, especialmente para o mercado de renda fixa. Até, Pedroso, o Tesouro de 10 anos americano negocia abaixo de 4% pela primeira vez desde fevereiro, diria, né? Até aproveitando, Então, né, eu acho que é uma coisa que você não deve ter trazido aqui. A gente está vendo lá a inflação começando a ceder, o emprego começando a desacelerar. E a gente já tinha falado há algum tempo atrás daquela Truflation, que é aquela... Como que eu posso falar? Eles são uma empresa? Eles são uma empresa, pode falar isso, é um projeto no final do dia, né? Isso. E a ideia deles é pegar indicadores de tempo real, eles têm ali o sistema deles plugados em algumas centenas de companhias para tentar prever, né, a mudança de preços, ou seja, o índice de inflação americano, antes de fato do que os dados oficiais. Porque a gente sabe que tem defasagem, Exato. O método de cálculo, né, que é CPI feito pega pelo olhando para trás. Laboratório de Estatísticas Americano. E eles basicamente estão plugados ali, imagina que ele está plugado num grande varejista, pegando em real time ali os dados de inflação. E lá no final do ano passado, eu lembro que a gente teve uma conversa que eles falavam que a inflação americana seria 1,5% aproximadamente no final desse ano. E aí, ó, sobe um gráfico aqui, esse é o dashboard. A gente até falou isso, Pedroso, no primeiro tri desse ano, quando a inflação estava surpreendendo para cima e o Truflation estava caindo, abaixo de 2%, né, condizente com um nível bem benigno para o Fed. E parece que houve uma espécie de convergência, né, nesse último trimestre, né, que os dados vieram bem positivos. Agora olha quanto que tá a inflação lá no Truflation hoje, 1,38%. Caraca, 1,38%, a última vez que eu vi tava 1,60%, 1,70%. Caiu absurdo nas últimas semanas, está desacelerando muito rápido de acordo com os dados dele. Agora vamos ver se essa ferramenta, esse projeto, de fato, ele vai ser real com o mundo que a gente vive, né? A gente vai ver ao longo desse semestre, de fato, a desaceleração da inflação vai acontecer nesse ritmo. O que a gente foi bem enfático também, Pedro, é que a inflação surpreendeu para cima no primeiro tri desse ano por conta de 2 fatores. O principal sendo o seguro de carros, né, que rodou com uma taxa anualizada de 2 dígitos no primeiro trimestre, né, realmente algo impressionante. Isso já vem voltando à normalidade e deve voltar ainda mais nos próximos meses. E na última leitura de inflação que a gente viu 2, 3 semanas atrás, finalmente, né, a inflação de moradias vem convergindo com os dados que a gente tem de tempo real, né, de, enfim, preços de aluguéis e preços de imóveis. Tá? Esse dado rodou acima de 5% por muito tempo, né? Finalmente ele vem cedendo e moradias hoje representa aí mais de 1/3 do CPI americano. Então, se de fato a gente vê isso continuar embicando para baixo,
tem tudo, né, para a inflação no mínimo honrar as expectativas do mercado nos próximos meses e o Fed finalmente, né, falar, pô, conseguimos declarar vitória, né, e cortar a taxa de juros. Eu acho que a barra para o Fed não cortar ela é alta, tá? Ou seja, a barra para cortar é baixa. Exato. E a gente pode chegar a essa conclusão vendo o discurso do Powell ontem, né, na coletiva que ele deu. Ele fala que teve uma discussão de corte já no mês de julho, né, mas que não acharam adequado. Ele fala que setembro está na mesa. Ele fala que o mercado de trabalho enfraqueceu. Então, pô, tem uma conjuntura de fatores, né? Até pega a inflação hoje, que está 2,5% o PCI, que é a métrica favorita do Fed. Tira energia e alimentos, pega o core 2,6%, né? Desemprego a 4,1%, custo de mão de obra cedendo, atividade econômica ainda forte, mas em compasso de desaceleração frente a 2023, né? Então parece que o Fed conseguiu arquitetar algo historicamente raro, que é o famoso e tão desejado pouso suave. O próprio Powell falou isso no discurso dele dourados, ontem. né? O próprio Powell falou isso, né? Que ele está muito feliz que os dados estão indicando esse cenário porque beneficia a sociedade americana como um todo. E por mais que ele tenha sido raro, historicamente já aconteceu, tá? Não é sem precedentes. Então a gente tem uma inflação voltando para a meta, rodando um pouco acima, né? Mas acho que não vai incomodar muito o Fed isso. Finalmente um banco central acomodatício para o mercado, dovish, né? A put do Fed voltou, né? Ou seja, o Fed tem gordura hoje para cortar juros se precisar. Sabe qual é um dos principais defeitos de uma política monetária de juros zero? E se a economia desacelera? O que você faz? Você faz o QE. Né? Aí você começa a comprar título público na ponta mais longa da curva de juros para baixar ali as taxas de mercado. Né? Mas o Fed tem gordura hoje para combater uma possível desaceleração mais aguda. É isso que eu quero chegar, tá? Então, pô, realmente é um cenário super, super interessante. E o que a gente viu nas bolsas esse mês, mês de julho, perdão, né? Mês passado, era algo que a gente vinha prevendo já há alguns meses, né? Mais especificamente ali na virada de março para abril, que é o mercado ganhando mais amplitude, que é uma rotação, né, de boa performance para nomes além da tecnologia. Pensa, Pedroso, que no mês de julho a Nasdaq caiu 2,5% e o Russell 2000 subiu 11,5%. Outperformance de quase 15%. Né? E no ano, o Russell está com uma alta de 12% e a Nasdaq sobe 16%. Então olha como essa boca de jacaré ela fechou. Né? E a gente pode pegar isso também vendo o S&P Equal Weight e o S&P ponderado de forma tradicional. Né? O Equal Weight dá ali o mesmo peso para as 500 empresas, então não tem um viés setorial maior como o índice tradicional, que 30%, né, são concentrados nas magníficas 7. São as maiores 7 ali do índice, né? A grosso modo. Sim. Então é um mercado ganhando mais amplitude, é uma rotação em tese de crescimento para valor, de large cap para small cap. E eu acho que muito condizente também, Pedroso, com as expectativas de lucro olhando à frente. Né? Não é à toa que a gente viu uma grande outperformance das big caps, né, lideradas pelas empresas de tech. O lucro estava ali. Né? Pensa que ano passado o lucro do Russell caiu. Os primeiros tris desse ano o lucro do Russell caiu. Agora, no final do ano, que parece que vai voltar a subir. A partir do ano que vem, deve subir a um ritmo mais acelerado do que o próprio S&P 500. Tá? Então é uma história aqui de ajuste de expectativa, é uma história aqui de posicionamento técnico, né? Acho que está muito amassado também o resto do mercado, tirando as big techs, especialmente as small caps. E logicamente, né, os dados macroeconômicos ajudaram. Sim. Eu acho que até dá para fazer uma correlação aqui com o que a gente viu ali em outubro, novembro, né? Geralmente esses movimentos são muito agressivos quando eles acontecem, né? Para small caps, para Brasil, para mercado emergente como um todo. Novembro do ano passado a gente teve um dado de inflação fantástico, né? Realmente foi excelente. E a gente teve esse mês, né, referente a junho, um dado de inflação fantástico, a primeira deflação mensal desde 2020. Né? E foi justamente esse catalisador, com um mercado de trabalho um pouco mais fraco, mas ainda muito sólido, e uma atividade resiliente. O PIB americano no último TRI subiu 2,6%, né, ano contra ano. Então, é meio que essa tempestade perfeita para a amplitude voltar
e justamente, né, para esses nomes aí um pouco mais cíclicos, né, também acompanharem o rally que a gente viu nas gigantes de tecnologia, tá? E eu acho que isso deve continuar, tá, Pedroso? O Russell ainda tá com múltiplos abaixo da média. Se essa história de lucro for honrada, né, nos próximos trimestres, o mercado pode ficar mais empolgado. Então eu acho que tem ainda muita gordura, né, para ser utilizada, enfim, ao longo aí dos próximos 6, talvez 12 meses, tá? E até uma coisa interessante, antes da gente ir aqui para as Big Techs, né, que eu acho que, pô, são elas que dominam, né? Olha que legal, já 300 empresas já reportaram o resultado do índice SP500, tá? 78% delas superaram a expectativa de lucro e 46% superaram a expectativa de receita. Por que tem menos empresa superando receita e mais empresa superando lucro? No meu ver, é uma história que corrobora com o ciclo desinflacionário à frente, né? Ou seja, os preços, né, que são mais vinculados à receita, talvez eles estejam caindo, né? Porém, o controle de custos, né, e a boa gestão das companhias, a famosa alavancagem operacional, está permitindo com que o lucro continue alto e continue superando ali as expectativas, né? Então, é um cenário desinflacionário compensado por controle de custo. Eu acho que explica muito isso, né? Eu acho que é muito interessante esse dado, essa diferença de superação de receita versus superação de lucro, né? Então, o que tudo indica tá ok, né, Pedroso? De novo, acho que o risco aqui é a linha fina, né, entre o pouso suave e o pouso forçado. Pouco se discute uma recessão nos Estados Unidos, mas geralmente, né, essas coisas acontecem quando o mercado não está preparado e a reprecificação costuma ser severa, especialmente com o mercado complacente. Eu acho que a gente pode falar que o mercado está complacente hoje, mas não vejo um excesso de otimismo, tá, Pedroso? Realmente não vejo o sentimento tão eufórico como a gente tinha ali final de 2021, né? Eu acho que hoje está muito mais controlado e os lucros estão aí, né? E os lucros estão aí, vamos pegar esse gancho para falar das 4 companhias, na verdade. 4 já divulgaram. Que já divulgaram das magníficas, né? Google começou, aí veio a Microsoft, a gente teve primeiro, a Meta e a Tesla também divulgou ali junto com o Google. Pessoal, não quero focar individualmente em cada uma. Em tese, a única que destoou positivamente ali pós a divulgação foi a Meta, né? Enquanto a gente fala, a Meta está subindo o quê? 6, 7%. E realmente o que o Zuckerberg está fazendo é impressionante, né? Ele começa o call falando: nós tivemos um resultado forte e o sistema de inteligência artificial da Meta, chama Llama, está em compasso para virar o maior assistente de inteligência artificial no mundo até o final do ano. Ou seja, o Zuckerberg quer ultrapassar a dominância aí do ChatGPT nesses sistemas de linguagem, né? Esses assistentes de inteligência artificial que vieram à tona aí nesses últimos 18 meses. Quem diria, né? A Meta que alguns anos atrás estava no low, caindo, com um resultado ruim, virou a página absurdamente. É exatamente isso, Pedro. E os resultados das empresas vieram bons, tá? No geral veio, né? No geral veio bom. É que eu acho que todas já tá muito precificada a perfeição. Tira a Tesla, que eu acho que Tesla é outra história. Mas vamos pegar Google, Meta e Microsoft, tá? Pô, todas superaram receita, todas superaram lucro. Nenhuma deu um guidance inferior, né, para os próximos trimestres ou para o próximo ano. O que acontece é que teve divisões dentro ali da linha de lucratividade que deixaram a desejar, né? No caso da Google, foi o YouTube. No caso da Microsoft, foi o Azure, que ao invés de crescer 31%, conforme o mercado esperava, cresceu 30,3%. Né? E aí chegou a cair 8%, né, no pós-mercado, mas fechou o dia caindo 1%, 1,5%, né? Então, foi mais tranquilo. Mas eu acho que o tema aqui é o que você falou, tá precificado à perfeição, qualquer deslize tem uma reprecificação severa, tá? Isso é importante notar. Mas o tema aqui também, que o mercado estava um pouco assustado, eu acho que veio aí muito a se falar nas últimas semanas, é a questão de quando esse retorno sobre o investimento em inteligência artificial vai vir, né? Porque o que essas empresas estão gastando de CAPEX
é algo impressionante, né? A Meta deve gastar 40 bi esse ano, aí vem a Google que vai gastar 55, se não me engano a Microsoft vai gastar 70, então, e até, Pedroso, olha que interessante, tá? Esse CAPEX que a gente tá vendo dessas empresas, se você disseca o PIB, o investimento privado no último TRI cresceu 3%. Metade disso é CAPEX de Big Tech. Tá? Até o PIB americano que saiu, se não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, o consumo veio um pouco acima, mas o que destoou mesmo foi o investimento privado. Tá? Então, tá aí. Porque a economia americana, um dos motivos é porque a economia americana é uma fortaleza. Porque as empresas têm, né, um ecossistema no qual elas priorizam reinvestir o que elas ganham ao invés de pagar dividendo ou recomprar ações para o acionista, né? Para benefício do acionista instantâneo. Não que elas não façam isso, tá? A Meta paga dividendo hoje, a Meta é recompra ação, Google recompra ação, mas elas ainda, o grosso do que sobra de caixa é reinvestido para ter ali mais crescimento olhando à frente. E onde eu quero chegar, tá, Pedroso? Cara, se essas empresas estão aumentando o seu guidance de CAPEX, e todas aumentaram, Google, Microsoft e Meta, quem que mais se beneficia? NVIDIA. Porque, pessoal, o grosso disso está indo para fazer infraestrutura para aumentar o poder computacional. E não existe fazer data center sem chip da NVIDIA. É basicamente isso, tá? E até o que o Zuckerberg falou no call que me chamou muita atenção é que, olha que loucura, a atualização do Llama 3, que é o modelo de linguagem deles, para o Llama 4, demanda 10 vezes mais poder computacional. Ou seja, você mudar ali, aprimorar sua inteligência para treinar ela, 10 vezes mais poder computacional, 10 vezes mais chips da NVIDIA. Essa demanda não está desacelerando. Tá? Não é à toa que ontem a NVIDIA, depois de cair, né, teve um mês duro aí em julho, né? A NVIDIA caiu uns 6, 7% esse mês, mas até o pregão de ontem estava caindo 20%. Ontem subiu uns 15%. Né? E subiu 15% porque o mercado viu que tinha caído bastante, o técnico já estava mais leve, e aí viu o Microsoft aumentando o guidance de CAPEX, né? Viu a AMD, que é uma concorrente direta da NVIDIA, que reportou junto ali com a Microsoft, aumentando o guidance de receita para o fim de ano, falando que a demanda por GPU de data center só está crescendo. E aí colocou na conta Google, e hoje viu o Meta, né? E falou, vou ter que fazer essa ação andar. Olha que loucura. A NVIDIA, ela bateu $100 no low dela de anteontem, né? $100. Estava caindo, sei lá, acho que 7% no dia. A $100, a NVIDIA negocia a um múltiplo de 21 vezes o lucro de 2025. 21! Lucro do final do ano que vem, tá? Não desse ano, final do ano que vem. O lucro por ação estimado no final do ano que vem é 5 vezes. Cara, e honra essa expectativa? Me parece que sim, todo trimestre o cara aumenta. O Jensen Huang vai lá dar uma aula e aumenta. E a gente tá ouvindo das empresas que não tá desacelerando, tá acelerando. Então, né, fica aí a questão, a NVIDIA é bolha ou não? Parece que por enquanto não. Parece Acho que não. a questão da NVIDIA é uma questão mais ao longo do tempo. Não é uma bolha que vai estourar agora. Não é uma bolha, eu acho que isso é um fato, mas não é um problema que vai estourar agora. Acho que talvez, e aí eu tô totalmente exposição minha, que eu não sou um expert no assunto, mas talvez o problema da NVIDIA esteja mais na frente, né? Conforme os concorrentes ou até as próprias empresas desenvolverem seus próprios GPUs. Porque hoje a margem dela é o que é, porque ela não tem concorrente direto para o produto dela. Será que isso vai permanecer durante muito tempo? Em algum momento não. E então você tem ali uma compressão de margem, você talvez vai ter um múltiplo um pouquinho mais ajustado à realidade. Mas é uma coisa que vai acontecer ao longo de um tempo maior. Não vai ser alguma coisa, amanhã acabou, a NVIDIA caiu. É isso, porque a demanda é gigante no curto prazo, não tem jeito. Tá enorme e realmente não tá dando indícios de desaceleração. E até para antes, né, aí eu já te passo a bola, Pedroso, uma coisa só do resultado de Meta que, me chamou muita atenção. Eles têm 3,2 bilhões de usuários ativos diários. Isso é 40% da população mundial. Ou seja, 40% das pessoas do mundo usam ao menos um aplicativo da Meta diariamente. Facebook, Instagram ou WhatsApp. Isso realmente é chocante.
e abre aí uma frente de monetização enorme, especialmente no WhatsApp, que ainda está sendo muito pouco monetizada. Já começou, mas deve começar a ganhar atração. E, por incrível que pareça, eles têm ali uma linha de negócios que é vinculada aos óculos de realidade virtual, né? Eles fizeram uma parceria com a Ray-Ban, isso já há 2 anos, lançaram um modelo no final do ano passado, né? Onde você integra ali, enfim, AI no óculos, tem uma câmera também, você consegue estar otimizando as suas tarefas ali do dia a dia. Enfim, acho que tem algumas utilidades ali, né, Pedroso? Hoje em dia não está tão evidente quais são. Onde eu quero chegar, as vendas desse óculos estão muito fortes, né? O que eles venderam nesses primeiros 6 meses, acho que é o equivalente a 2 anos de vendas passadas, né? Com essa nova introdução no final do ano passado do novo modelo. E a Meta comprou 5% da dona do Ray-Ban, que é uma holding que chama Essilor Exótica, alguma coisa assim, eu já te confirmo. Mas ela é dona de algumas outras marcas também, tá? Pô, eles compraram parte dessa holding. O Zuck também estava, se eu não me engano, pensando em fazer um investimento direto naquela marca Supreme, né? Que é de roupa hypada. Uhum. Cara, esse cara tá tentando combinar style com tecnologia para introduzir, eu acho que itens inteligentes no nosso cotidiano que vestem bem. Eu acho genial. Se der certo, vai ser mesmo. Porque é diferente da estratégia da Apple. Os caras lançaram um negócio de esqui, né? Um capacete que você usa nesse primeiro momento. O outro não, muito menos tecnológico, mas um óculos bonito, você já tá acostumado com alguns features ali. Uma câmera no óculos. Pô, você é um pai, vai filmar seu filho brincando? Filma no óculos, brinca com ele. Acho que tem uns use cases no deserto que dá pra pensar. É legal. Né? Mas eu achei que, pô, ele tá sendo bem enfático quanto a isso. Tá? E bem interessante que, pô, pode aumentar aí a monetização futura. Não sabemos, mas passo para você, caro Pedroso, que Brasil também tá cheio de novidade, né? Inclusive, pô, não sei se você vai começar falando aí do nosso bom e velho Copom. Vamos lá. Primeiro, até antes de falar do Copom, vamos falar o que tá levando o Copom a tomar as decisões atuais, né? O Boletim Focus aqui. E aí eu trouxe aqui embaixo uma tabelinha que vocês podem ver, colocando as expectativas desde agosto do ano passado até agora. Então, o grande problema hoje que o Copom vê no mercado é as expectativas de inflação subindo. Por N motivos diferentes, o principal é o fiscal. Então, acho que a questão fiscal local estressando o preço de ativos, a gente viu o dólar subir, o que é, em tese, ruim para a inflação. E nós vimos aqui a elevação das expectativas de inflação. A inflação, a expectativa, por exemplo, da inflação para esse ano, que era lá no começo do ano, lá em janeiro, algo perto de 3,9%, agora já está beirando ali por volta de 4,1%. Não é muita coisa, mas o problema é a expectativa de inflação para 2025. Lá, a inflação que o mercado estava esperando para 3,5% aproximadamente no início do ano, ela já está batendo aqui quase 4% a expectativa. Então, esse é o problema hoje que, principalmente, o Banco Central precisa controlar para poder não extrapolar isso. Quanto que a gente precisa dar de valor para essas expectativas, dado que esses analistas têm dificuldade gigante de poder prever de fato o que acontece, né? Porque a gente viu já nos últimos anos, tanto os analistas de bancos, mas o próprio Boletim Focus compila tudo isso, errando absurdamente, né? O próprio PIB, que a gente falava que ia crescer muito pouco esse ano, já está com crescimento. Então a grande questão é quanto que essas expectativas são válidas ou não, mas sem dúvida nenhuma elas são válidas, porque sim, as expectativas de mercado tendem a levar os preços dos ativos para aquele nível, por mais que tenha ajuste ao longo do tempo. Aí, o que também faz as expectativas estarem para cima, né? Além da questão fiscal e além da questão externa? O Brasil está crescendo muito bem. O PIB brasileiro não para de ter revisão para cima. A gente teve ontem a divulgação da PNAD, que mostra a taxa de desemprego no menor patamar desde 2014. Então a gente está vendo aqui o desemprego no Brasil bater 6,9%, um patamar e não teve muito baixo. Um crescimento grande da massa salarial? Você tem esse número? Teve crescimento da massa salarial. Eu não tenho esse número, mas a gente pode puxar e eu vou colocar aqui. Quer ver? Massas. Mas teve crescimento, batendo também máxima histórica. Então a gente vê um cenário muito positivo também para PIB local. O que em tese é bom,
pro PIB, pro mercado de trabalho, mas é ruim pro trabalho do Banco Central, precisa controlar a inflação. É uma briga parecida com o que nós vimos lá nos Estados Unidos, né? A diferença é que lá eles têm um duplo mandato e, infelizmente, nosso Banco Central não tem. Eu acho isso ruim, eu acho que é importante ter um duplo mandato. Porque, basicamente, o que é? O Banco Central americano ele precisa olhar tanto o mercado de trabalho quanto a inflação, né? A economia lá, consequentemente. E aqui no Brasil, não, né? O Banco Central ele precisa olhar só a inflação. Embora eu acho que indiretamente ele olha também a economia. É impossível fechar os olhos e falar, vou subir os juros para 20% e dane-se a economia. Eu acho que indiretamente eles olham, mas não é o mandato do Banco Central. Então a economia está crescendo super bem e o Banco Central tem uma dificuldade gigante para baixar a inflação nesse cenário. A grande briga que rola a gente vai conviver com uma inflação um pouco maior, vai aceitar isso? O problema é que o mercado olha o passado do Brasil e tem um medo absurdo. A gente já teve graves problemas com inflação no Brasil. Então, aceitar ser complacente com a inflação maior, por conta de pouco você pode perder a mão. Historicamente, foi isso que induziu o termo chamado voo de galinha. Exato. Que se a gente não ficar esperto, a gente pode repetir, né? E até que ponto esse crescimento não é impulsionado pelo fiscal? Até que ponto esse dinheiro que o governo gasta é bem alocado? Até que ponto excessos desnecessários não estão sendo criados? Né? Tem alguns pontos, né? Acho que tem a questão fiscal, você tem as reformas dos últimos anos que adicionou um potencial maior de crescimento para o PIB brasileiro, principalmente durante a gestão ali do Temer, numa parte do Bolsonaro, a gente teve reformas importantes, criticando ou não as reformas, eu acho que não é o caso, mas sim, elas adicionaram um potencial de crescimento. O crescimento que a gente vê hoje do PIB em parte está ligado a isso também. A gente tem um movimento positivo de venda para o exterior, porque a gente está com o preço de commodity relativamente alto, que isso ajuda também a economia local. E aí, tirando o crescimento do PIB, eu acho que a questão fiscal é o preponderante. Eu acho que é o principal fator que está estressando o mercado, né? E aí saiu um dado essa semana que é absurdamente incompreensível do ponto de vista de que o governo precisa olhar para isso com carinho e não criticar falando que tem que gastar mais, né? A gente chegou a bater aqui o déficit nominal de 9,92% do PIB. 1,1 trilhão de reais de déficit nominal, que é diferente do déficit primário que o governo está tentando controlar contra o pagamento de juros da dívida. Aí o governo vai lá e reclama, mas a juros da dívida é alto porque o Banco Central não baixa os juros. Mas como que ele vai baixar com um cenário desse? Mas o primário tá 2,5 também, nesse dado que você pegou aí. Exato. Que saiu recentemente. Então, ambos completamente fora da meta fiscal. Fora da meta fiscal. Ambos absurdamente altos. É muito dinheiro, 1,1 trilhão. Acho que o mercado trabalhava com déficit primário já, logicamente, fora da meta fiscal para esse ano, mas era um déficit primário de 1%. Não, mas o déficit ainda, até o final do ano, deve ser muito menor. Mesmo nominal, a expectativa para esse ano não é esse, tá? Então a gente está olhando os últimos 12 meses, tem algumas coisas poluindo. Perfeito, ok. Então, por exemplo, o nominal para esse ano é menor, tá? Ele deve girar ali algo por volta de uns 6 a 7%. Mas olha esse segundo gráfico que eu coloco aqui. O resultado fiscal nominal do Brasil é o pior praticamente do mundo. A gente está com um resultado fiscal pior do que Israel, que está em guerra. E os caras precisam gastar um absurdo com militar, né? Pior do que países que estão em guerra, pior do que os Estados Unidos. O nosso déficit nominal é muito alto. Tem culpa os juros altos? Tem. Mas é uma via de mão dupla, né? O governo precisa... Governo, quando eu digo, não é só o governo. A gente às vezes tenta colocar no presidente a culpa, né? Aquela carapaça de que a culpa é do fulano. Eu digo que os congressistas, o Senado e o governo precisam fazer o trabalho deles para que os juros possa cair e que a gente tenha um déficit nominal muito menor. O Chile anunciou essa semana a manutenção dos juros em 5,25% ao ano. Tem fatores externos que ajudam muito a economia chilena, como, por exemplo, a alta do preço do cobre, sim, mas também tem todas as reformas que eles fizeram ao longo da década de 90 para 2000, né? Então, eles têm uma taxa de juros absurdamente menor do que a nossa. O que, se a gente tivesse um juros de 5%, o nosso déficit seria absurdamente menor. Mas, para isso... Precisa de credibilidade. Precisa de credibilidade, precisa... Não. E a gente tá sem credibilidade, tá? Completamente. Ontem, que, se não me engano, foi um dia positivo para as moedas emergentes, Pedro. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a moeda colombiana andou. A moeda chilena andou. Exato.
Logicamente, são países que têm uma grande exportação de Eu commodities. não vi como um todo, se no geral Mas as emergentes eu vi países algumas que andaram mudaram. porque as commodities estavam subindo ontem, né? E o Banco Central decidiu manter, acho que a expectativa era de cortar também o do Chile, então ele deu uma segurada ali. Mas o Brasil foi na contramão dos seus pares. E o dólar, pessoal, o dólar tá 5,70, né? 5,65. Então. Se tem um preço que os políticos de Brasília olham, né, e respeitam, é esse câmbio. O resto, acho que a galera não liga muito, ou, enfim, não sabe interpretar. Tá? Mas o dólar, eles olham. Eu não sei se você chegou a ver Então, esse estudo. eu acho que o dólar é o principal termômetro para o governo amenizar o tom, né? E falar que está comprometido a melhorar os gastos. Porque também, se você for olhar, era tudo ficção o que passaram. Gasto na lua, muito abaixo no orçamento. Receita. Arrecadação, estavam esperando com coisas que... Receita superestimada e gastos subestimados. O grande ponto é que, na visão, né, o que o governo às vezes está vendendo para o público, para o eleitor, nós estamos crescendo, desemprego na mínima. A gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, que esse é exatamente o discurso da Dilma. E a gente viu o que aconteceu depois. O problema não é o hoje. O hoje está ótimo, a economia está crescendo, a gente está com desemprego baixo. Ok. Agora, onde vai levar as decisões que estão sendo tomadas hoje? Onde estaremos daqui 2, 3, 4 anos? A dívida não para de subir. Uma hora a conta vai chegar. E se não tiver a decisão, a vontade política de mudar essa rota, a conta vai doer. A gente viu isso acontecer, exatamente isso. A Dilma foi eleita no segundo mandato dela com o discurso de que a economia estava bem, que o desemprego estava baixo. Segundo mandato da Dilma, a gente viu o que aconteceu. Foi a pior crise da história do Brasil desde 1900 e bolinha. Então, você crescer artificialmente era isso, né? Então assim, a gente sabe que esse discurso só engana quem não entende. Seria interessante ver quanto que o gasto governamental representa do crescimento do PIB. Esse eu não sei, mas eu tenho um outro aqui que foi um estudo da WHG, legal, que é bem legal, que ele mostra a depreciação real do ano. Eles fizeram um estudo em cima disso para avaliar o quanto que o fator interno, né, justifica a depreciação do real e quanto o fator externo justifica. Então, basicamente, eles dizem o seguinte: se hoje não tivesse todo esse estresse fiscal, o dólar deveria estar negociando por volta de R$ 5,09. Isso daí, quando eles pegaram, o dólar estava 5,59, não estava no patamar atual. Então a gente está falando de uns 50 centavos de diferença para a cotação atual do dólar. CDI, tá, galera? Então essa diferença é o componente interno. Eu acho que esse estudo... E é por isso que o juros brasileiro é alto. Exato. Tá. Porque assim, aí imagina, o dólar subiu... Alto, quem quer deixar dinheiro aqui? Você foge, pô. Sua moeda vai perder valor, no mínimo o seu carry tem que compensar o carrego ali do que você ganha nominalmente. Então, ou realmente. E do lado do Banco Central, dólar para cima, as expectativas, a gente com esse estresse toda hora do que vai subir o dólar, é inflação para cima. A maior parte da nossa inflação é composta de variação cambial. A Petrobras explora petróleo aqui, mas a cotação do petróleo segue. Mas é o que você falou, até que ponto a expectativa de inflação do Focus, e não só o Focus, do mercado, tá? Se você olha as implícitas, está até maior do que o Focus. Para ano que vem, 3 anos, 5 anos. Está em 4,5, já está acima do teto de inflação praticamente. Galera, se esse câmbio continuar no patamar que está, isso vai adicionar pressão inflacionária. Não tem segredo. E eu trago até uma opinião pessoal, que eu estava discutindo com o Pedroso antes, que eu não entendi porque o Copom ontem não reconheceu isso de forma mais explícita. Né? Eu acho que tentou ganhar tempo para não ficar violinando, porque o cenário pode mudar e lá fora, em tese, tá tentando nos ajudar. Mas, vamos lá. O real tá em 5,70, eu tô arredondando, que agora tá 5,67. Já temos 72 pontos de corte de juros precificados na curva americana. E o realzinho continua na sarjeta, né? Ou seja, me parece algo interno. Então, sim. Eu acho que eu já comentei aqui. O Brasil, normalmente, o que acontece aqui, ele acaba trazendo mais volatilidade para uma volatilidade que a gente já teria normalmente por conta das condições externas. Então, a gente viu recentemente, por exemplo, essa puxada do dólar, e aí teve uma das discussões, foi... O Japão está subindo juros, até aproveitando, trazendo, né? O Japão subiu juros essa semana, subiu para 0,25, subiu 0,15% a taxa.
não é muito relevante, mas eles estão comprando iene para puxar o preço da cotação, estão diminuindo a liquidez lá. Então esse é um cenário que o Japão, por ter juros muito baixos, ele normalmente é utilizado como funding para carry trade. Então, basicamente, o investidor toma o empréstimo lá para investir em países com taxa maior, Perfeito. Que é o caso do Brasil. E aí teve essa alta de juros no Japão, a moeda começou a subir, você teve talvez ali uma correria para liquidação de parte dessas posições, né? Porque você começa a perder lá na posição vendida em iene. E aí a gente teve esse movimento real. Mas quanto desse movimento, e aí a gente não tem esse estudo, mas eu diria que o Brasil sofre mais com essa história. Porque aí o cara vai falar, beleza, eu tenho que liquidar a posição. Onde é o meu maior risco? Vamos pro Brasil, vamos liquidar primeiro nele. Depois a gente liquida a Colômbia, depois a gente se preocupa com o Chile, vamos liquidar primeiro nesse cara. O Brasil sempre acaba levando os problemas internos e estressa mais o cenário, né? Então, daqui para o final do ano, em tese, o dólar deveria estar para baixo. Eu sempre defendi a tese de que o dólar deveria estar para baixo, porque o Brasil estruturalmente teria os próximos anos todos os motivos do mundo para a gente ver um dólar mais controladinho. A gente vai ter uma balança comercial superavitária, a gente tem a questão do petróleo, que vai começar a ser muito relevante na nossa balança comercial. Mas a gente está levando os nossos problemas internos e consegue fazer com que aconteça esse tipo de situação de ver o dólar nesse preço. O Banco Central tomou uma decisão, eu entendo, acho que o ponto de vista deles, tá? Eu até acho que eles fizeram o certo. Por quê? O mercado já está estressado. O mercado já embute na curva de juros aumento de juros do Banco Central. Se ele botar mais lenha na fogueira, o mercado vai levar isso para a lua e aí vai ficar difícil ele não cumprir isso na próxima reunião. Aí ele vai acabar sendo obrigado a fazer isso para controlar as expectativas. Então ele foi mais ameno. É que a questão de política monetária é que ela geralmente é preventiva, né? Porque ela atua com delay. Eu entendo que o juros brasileiro deveria estar alto e que esse ciclo de corte foi interrompido de forma precoce. Mas ele foi interrompido de forma precoce pelos nossos defeitos e não pelo cenário macro. Porque hoje não dá mais para falar isso, né? No começo do ano, ali março, quando 10 anos estava 5, dava. Hoje 10 anos está abaixo de 4, o Fed vai cortar, tá tudo mil maravilhas. Pô, como é que você... Eu não consigo entender, Pedroso. Eu acho que o nosso Banco Central perde credibilidade, assim. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que o mercado não achou também, Rafa. Até que tá tranquilo. O dólar tá subindo um pouco. Agora tá subindo. O dólar chegou a cair agora há pouco. A gente tá vendo a curva de juros cedendo no geral. Toda a curva, tanto a mais curta cedendo mais por conta dessa... Porque assim, o mercado já estava colocando... Tá cedendo, é isso? A longa também está cedendo. O mercado já estava colocando a alta de juros daqui para o final do ano. Acho que, se eu não me engano, umas duas altas. Para o ano que vem... Tava 100 a curva... pontos de alta, 11,5 fim do ano. Então assim, vai botar mais lenha na fogueira desse cenário. Aí eu entendo o ponto de vista dele, porque o risco local, ele existe. A questão fiscal é um problema. O governo tentou ajeitar alguma coisinha que eu, sinceramente, acho que não vai enganar, mas beleza, tá tentando fazer alguma coisa. E tem a questão externa. Os Estados Unidos vai cair, a gente tá contratando já uma queda. A questão do Japão, né, que era um problema, acho que foi definido. Subiu juros, acabou assim, já foi colocado no preço que tinha que colocar. Então acho que ele quis, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 45 dias. Não vamos dar munição pro mercado que já tá estressando, puxando essas taxas. E aí lá na frente a gente toma a decisão com a cabeça mais fria. Porque eu tenho a impressão que a decisão agora, talvez de você botar muita lenha na fogueira, poderia ser precipitada. E aí o mercado começar a botar agora vai subir. Agora vai ter que subir o mês que vem. E aí ele ficaria refém do mercado. Então eu entendo o ponto de vista. E foi uma decisão unânime. Eu acho que isso foi muito importante. A Glaze estava reclamando, né? Normalmente ela solta a ata dela junto com... No dia seguinte, né? Ela soltou a ata dela de manhã hoje e ela metendo pau, né? É interessante que eles estavam reclamando lá do Roberto Campos Neto, mas foi uma decisão unânime, inclusive com todos os indicados do Lula votando por essa decisão. Então acho que a decisão foi justa, o mercado aceitou ela, e isso acho que está sendo explícito aqui nas taxas, né? Bom, está subindo um pouquinho, o dólar chegou a cair, agora está subindo um pouco, enfim. Eu acho que foi isso. Agora, o que aconteceu mês passado, que eu acho que também é positivo, o estrangeiro pelo menos voltou a olhar para o Brasil um pouquinho. Em partes, bastante pela oferta da Sabesp, que atraiu bastante investidor estrangeiro, mas o mercado secundário também teve ali uma leve entrada, foi o primeiro mês de entrada desde janeiro. A gente estava tendo um movimento de quase 40 bi de resgate no ano, mês passado
deu uma melhorada nesse cenário, tá? E eu acho que assim, com relação ao Brasil, a discussão vai permanecer em cima do fiscal. A gente vai continuar provavelmente vendo no curto prazo a economia andando, e o governo precisa dar sinais de que ele de fato está comprometido, que ele vai fazer o necessário para tentar cumprir as metas que foram propostas. Eu acho que eu finalizo aqui, Brasil. E aí só uma coisa que eu achei interessante trazer, você deve ter visto, né, a eleição na Venezuela. Maduro foi reeleito, com todo mundo, acho que acusando de que houve uma fraude, e isso está meio que claro, né? O Brasil ainda se abstendo, uma coisa bem difícil de compreender. Mas eu acho que o mais engraçado foi o Elon Musk, que entrou numa briga direta contra Maduro. Você chegou a ver isso? Um ameaçando o outro. Não, ele falou que ia pegar um jegue. aí ele mandou, eu tô chegando, Maduro. Eu vou te levar pra Guantánamo de burro. O Musk é figura, cara. Sobe aí o Musk que gosta de aparecer o rapaz. Mas Pedroso, pô, acho que é isso mesmo. Também a gente ficou falando muito do Banco Central. Acho que é um no-winners game, né? Tentar decifrar Banco Centraleza é muito subjetivo. E no final do dia, cara, fala disso, fala daquilo. E muitas vezes o mercado faz o oposto. Mas é isso aí, e cada um entendeu. É engraçado que a decisão do Banco Central foi... Eu vi várias análises de casos diferentes. E cada um entendeu de um jeito. Teve casa falando, não, o Banco Central foi duro, ele deixou isso claro, ele foi rock. E o outro falou, não, ele foi mais dovish, ele foi mais leve no comunicado dele. Eu acho que a ata que vai sair na próxima quarta-feira vai deixar mais claro esse cenário e depois a gente traz sobre isso para vocês. E ficamos por aqui, né, Rafael? Obrigado a todos, uma ótima tarde aí e um bom final de semana para quem está nos assistindo. Tchau, tchau, pessoal.